Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu nunca contei essa história para ninguém. Nem para minha mulher, nem para os meus irmãos, nem para os amigos que me chamam para trilha todo fim de semana. Mas hoje, aqui, vou contar exatamente como aconteceu. Meu nome é Marcos, tenho 34 anos, moro em Praia Grande desde que nasci. Trabalho com manutenção em condomínios na beira-mar, mas o que eu mais gosto é sumir na Serra do Mar. Conheço cada trilha do Parque Estadual como a palma da minha mão, ou pelo menos achava que conhecia. Foi num sábado de março de 2023. O dia tinha sido daqueles quentes pra caramba, 34 graus fácil, mas depois das 4 da tarde o céu fechou e caiu uma chuva fina, daquela que molha sem fazer barulho. Meus amigos cancelaram o acampamento de última hora. Eu, teimoso, decidi ir sozinho. Só uma caminhada rápida até a cachoeira do Poço Verde e volto antes do escuro, pensei. Peguei a mochila pequena, lanterna, facão, garrafa d'água e um isqueiro. Saí de casa às 5h30, peguei o carro, subi a serra pela estrada velha de Cubatão e entrei na trilha que começa logo depois da guarita abandonada. A mata estava linda. Cheiro de terra molhada misturado com jasmim do mato. Os pés afundavam no chão fofo, as folhas pingavam frias no meu pescoço. Andei uns 40 minutos sem problema nenhum. Conhecia cada curva, cada pedra. Quando cheguei no poço, a água estava cristalina, quase preta de tão escura. Tomei um banho rápido, comi um sanduíche e resolvi voltar. Foi aí que começou. Primeiro, o assobio. Fi, fi, fi. Baixo, quase como vento entre as folhas. Parei. Olhei para cima. Nenhum pássaro. Nenhum vento forte. O assobio veio de novo, agora mais perto, vindo de trás de mim. Dei de ombros e continuei. Mas depois de uns 10 minutos percebi uma coisa estranha. A trilha que eu jurava que descia estava subindo. As árvores que eu usava de referência, um jequitibá enorme com tronco marcado, agora estavam do lado esquerdo, quando deviam estar à direita. Parei, peguei o celular. Sem sinal, óbvio. Bateria 87%. Abri o GPS offline. A setinha apontava para um lugar que não fazia sentido. Fi. Agora o assobio estava à minha esquerda. Depois à direita. Depois em cima. Como se a mata inteira estivesse assobiando para mim. Comecei a andar mais rápido. O suor escorria, mas não era só calor. Era aquele suor frio, pegajoso, que desce pela espinha. Olhei pro chão para não tropeçar, e vi as pegadas. Pés pequenos. Uns 30 centímetros. Dedos apontando para trás. Calcanhares para frente. Marcas frescas, fundas na lama, como se alguém tivesse passado ali segundos antes. Meu estômago gelou. Eu conhecia as histórias. Todo mundo que cresce na Baixada Santista conhece. O Curupira. O guardião da mata. Pés virados para enganar quem entra com má intenção. Mas eu não tinha machado, não tinha caçadeira, não tinha nem cortado um galho. Só estava caminhando. Calma, Marcos. É algum macaco, algum bicho qualquer, falei alto para mim mesmo. A voz saiu rouca. O assobio virou risada. Uma risadinha aguda, de criança, mas velha. Velha demais. Vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Corri. Corri como nunca corri na vida. Galhos batiam no meu rosto, rasgavam a camisa. A mochila pesava como se tivesse pedras dentro. A lanterna balançava e o feixe de luz dançava louco nas árvores, criando sombras que pareciam mãos. Eu pulava raízes, escorregava na lama, caía, levantava. O coração batia tão forte que eu sentia na garganta. E o tempo todo o assobio me acompanhava, mais perto, mais alto. De repente, a mata abriu numa clareira pequena que eu nunca tinha visto. No meio, parado, ele estava. Pequeno. Menor que um menino de 10 anos.
pele escura, quase preta, brilhando como se fosse molhada. Cabelo vermelho fogo, comprido, se mexendo sozinho, como chama de vela. Os olhos, pretos, fundos, mas com um brilho amarelo no fundo, como brasa. E os pés, virados. Totalmente. Os dedinhos para trás, os calcanhares para frente. Ele sorriu. Dentes verdes, afiados, como musgo podre. Você veio sozinho, Marcos? Ele perguntou. A voz era de criança, mas ecoava dentro da minha cabeça. Eu não conseguia me mexer. As pernas pareciam raízes cravadas no chão. Tentei falar, mas só saiu um gemido. Ele deu um passo. Os pés virados deixavam pegadas que apontavam para onde ele tinha vindo, para trás dele. Como se ele estivesse andando de costas o tempo todo. Você pisou nas minhas folhas. Quebrou meus galhos semana passada, lembra? Quando veio com aqueles amigos e acendeu fogueira perto do bambuzal. Eu lembrei. Tinha sido só um galho seco. Para fazer fogo rápido. Nada demais. Ele riu de novo. E a mata respondeu. As árvores gemeram. Um vento frio subiu do chão, apesar de estar 28 graus. Senti cheiro de queimado, de carne velha, de coisa que não devia estar ali. De repente, ele sumiu. Só o assobio ficou. E eu comecei a correr de novo, mas sempre voltava para a mesma clareira. Olhava o relógio do celular, 19h47. Corria 10 minutos. Olhava de novo, 19h47. As horas não passavam. Eu gritava. Ninguém respondia. As lanternas dos outros trilheiros nunca apareciam. Em algum momento, não sei quanto tempo depois, ele reapareceu bem na minha frente. Tão perto que eu senti o cheiro dele, terra molhada, fumaça e algo doce, podre. Estendeu a mãozinha. As unhas eram pretas, longas. Deixa uma oferta da próxima vez, Marcos. Fumo e cachaça. Se não, eu levo você para passear para sempre. Ele tocou meu peito. Foi como levar um choque de gelo. Meu corpo inteiro tremeu. Vi flashes, animais mortos, árvores cortadas, fogo consumindo tudo. Senti a dor da mata como se fosse minha. Quando abri os olhos, eu estava caído na beira da estrada principal, a 300 metros da entrada da trilha. Meu carro estava lá, porta aberta, farol ligado. Eram 2h14 da manhã. Eu tinha entrado na mata às 18 horas. 6h30 desaparecidas. Meus braços estavam cheios de arranhões. No bolso da frente da mochila, que eu juro que estava vazio, tinha uma folha seca de tabaco e uma tampinha de garrafa de cachaça. Não era minha. Desde aquela noite, eu nunca mais entrei sozinho na serra. E toda vez que a lua está cheia e venta pouco, lá pelas 2 da madrugada, eu acordo com um assobio. F.I., 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 vindo de dentro do meu quarto. Às vezes, quando olho pela janela pro morro, juro que vejo uma cabecinha vermelha entre as árvores, me olhando. Se você for para a Serra do Mar, escute bem. Se ouvir aquele assobio, não responda. Não siga. E, pelo amor de Deus, deixe uma garrafinha de cachaça e um maço de cigarro na entrada da trilha. Eu deixo. Toda vez. E rezo para que ele aceite. O homem do campo não teme o escuro por covardia. Ele teme porque conhece o que habita onde a luz do sol não alcança. Eu, no entanto, nasci e cresci na capital. Fui criado sob a luz artificial dos postes e a lógica inabalável da ciência. Sou topógrafo de profissão. Meu trabalho é medir a terra, calcular distâncias com precisão matemática e transformar a natureza selvagem em números num pedaço de papel. Até o outono de 2018, eu não acreditava em nada que não pudesse ser medido por um teodolito. Fui contratado para fazer o levantamento planialtimétrico de uma fazenda centenária no interior de Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce. A propriedade havia sido vendida para uma grande empresa de celulose, e eles precisavam das medidas exatas das divisas, especialmente de um trecho de mata virgem que intocada há gerações. Os peões da fazenda eram prestativos,
mas mudavam de atitude sempre que eu mencionava a divisa oeste. Eles a chamavam de Mata do Seco. O capataz, um senhor de pele curtida pelo sol chamado Tião, recusou-se terminantemente a me acompanhar naquela área. Disse, com os olhos fixos no chão, que a terra ali era amaldiçoada, que o chão havia vomitado o que nem Deus nem o diabo quiseram. Eu ri internamente, atribuindo aquilo à ignorância e às lendas rurais, e decidi terminar o serviço sozinho. Eram quase 17 horas quando montei meu equipamento na borda da mata. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de um laranja doentio. A transição da pastagem aberta para a floresta foi abrupta. Assim que cruzei a linha das primeiras árvores, a temperatura despencou de forma antinatural. O suor na minha nuca esfriou instantaneamente. O que mais me perturbou, logo de início, foi o silêncio. Uma floresta brasileira no fim de tarde deveria ser uma cacofonia de cigarras, pássaros e macacos. Mas ali, não havia nada. Nem o vento balançava as folhas. O ar era pesado, estagnado, e trazia consigo um odor acre, semelhante ao cheiro de cobre velho misturado com couro mofado e carne esquecida no sol. Ajeitei o tripé do meu equipamento e olhei pela lente do aparelho para focar no prisma refletor que eu havia fincado a uns 100 metros de distância, no meio das árvores. Enquanto eu ajustava o foco, a lente capturou algo fora do lugar. Atrás do prisma, havia uma árvore gigantesca, um jequitibá cujos galhos pareciam braços retorcidos em agonia. E grudado ao tronco dessa árvore, a cerca de 2 metros do chão, havia um homem. Tirei o rosto do aparelho, piscando para limpar a vista, e olhei diretamente para a escuridão da mata. Minha visão a olho nu confirmou o que a lente havia mostrado. Não era um homem enforcado. Não havia corda. A figura estava fundida à árvore, como se fosse um tumor parasita crescendo diretamente da madeira. Liguei a minha lanterna de alta potência e apontei o feixe de luz para o tronco. Meu cérebro de engenheiro tentou racionalizar a imagem, buscando qualquer explicação lógica. Talvez uma escultura macabra, ou um tronco com formato peculiar. Mas a lógica desmoronou quando o feixe de luz revelou os detalhes. Era um cadáver. Ou, pelo menos, deveria ser. A pele da criatura era da cor de cinzas e terra seca, esticada e colada aos ossos de tal forma que cada costela era visível. Não havia músculos, apenas tendões endurecidos que pareciam raízes grossas. As pernas longas e esqueléticas abraçavam o tronco, e os dedos das mãos e dos pés terminavam em unhas escuras, curvadas e grossas como chifres, que estavam cravadas profundamente na casca do jequitibá. O cheiro de podridão tornou-se insuportável, fazendo meus olhos lacrimejarem. Dei um passo para trás, esbarrando no meu tripé. O som do metal batendo pareceu ensurdecedor naquele silêncio sepulcral. Foi então que a coisa se moveu. O movimento não foi rápido. Foi letárgico, agoniante, acompanhado pelo som repulsivo de pele ressecada estalando e rasgando, semelhante ao barulho de galhos velhos sendo torcidos até o ponto de ruptura. A cabeça, que estava pendida para baixo, encostada no peito, começou a se erguer lentamente. A luz da minha lanterna bateu no rosto da figura. Os lábios haviam ressecado e encolhido anos atrás, expondo dentes amarelados e gengivas negras em um sorriso eterno de puro ódio. Mas o pior eram os olhos. Não havia globos oculares, apenas cavidades fundas e sombrias. Contudo, no fundo daquela escuridão craniana, havia um brilho. Um ódio ancestral, lúcido e palpável, direcionado inteiramente a mim. A criatura desprendeu um dos braços do tronco. A mão esquelética de dedos desproporcionalmente longos esticou-se na minha direção. O ar ao meu redor tornou-se rarefeito, e eu comecei a sentir uma fraqueza indescritível, como se a minha vitalidade estivesse sendo sugada diretamente pelos poros. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e meus joelhos fraquejaram. A lenda do corpo seco cruzou minha mente. O homem tão perverso que a própria terra recusava sua carcaça, condenado a secar nas árvores e sugar a vida de quem se aproximasse para aliviar sua agonia eterna. A criatura abriu a mandíbula e emitiu um som que jamais esquecerei. Não foi um rugido, nem um grito. Foi um chiado rouco e rascante, como o som de ar escapando de pulmões poeirentos e fossilizados, formando uma aspiração desesperada de fome. Ela estava tentando respirar a minha vida. O pânico substituiu o estupor.
Abandonei meu equipamento, dezenas de milhares de reais em precisão suíça, largados na terra úmida. Dei as costas para a árvore e corri. Eu não olhei para trás. Corri rasgando minhas roupas nos espinheiros, tropeçando em raízes cegas na escuridão que avançava, impulsionado por uma adrenalina primitiva que queimava meus pulmões. O cheiro de morte pareceu me seguir até o momento em que, finalmente, irrompi da linha das árvores e caí de joelhos no pasto aberto, vomitando violentamente. O céu já estava escuro. As estrelas brilhavam, indiferentes. Olhei para o chão e percebi que a grama sob minhas mãos parecia normal, viva. O silêncio da mata havia ficado para trás, substituído pelo som reconfortante dos grilos na pastagem. Cheguei à sede da fazenda 1 hora depois, coberto de arranhões e lama. O capataz Tião me viu entrar cambaleando na varanda. Ele não fez perguntas. Apenas olhou para o meu estado, para o meu equipamento ausente, e serviu um copo de cachaça pura, empurrando-o para as minhas mãos trêmulas. A terra devolve o que não presta, doutor, ele disse, em um tom baixo e grave, enquanto olhava para a escuridão além da varanda. E ele tá sempre com sede. Fui embora daquela fazenda na manhã seguinte e nunca mais voltei. Pedi demissão da empresa de topografia semanas depois e mudei de profissão. Hoje, trabalho em um escritório no centro da capital, cercado por concreto, vidro e ar-condicionado. No entanto, as sequelas ficaram. Até hoje, evito parques arborizados e não suporto o cheiro de madeira velha. E nas noites frias de outono, quando o vento bate seco contra a janela do meu apartamento, eu fecho os olhos e ainda consigo sentir aquele arrepio glacial na nuca, e a sensação terrível de que, não importa onde eu esteja, os dedos compridos e ressecados daquela coisa ainda estão tentando alcançar a minha nuca. Eu nunca mais saí de casa depois da meia-noite sem olhar 2 vezes pro retrovisor. Meu nome é André, tenho 31 anos, moro no Canto do Forte, em Praia Grande, e trabalho como eletricista autônomo. Conheço cada rua escura da Baixada Santista de tanto consertar poste e fiação em condomínio. Mas o que aconteceu comigo foi numa sexta-feira, dia 13 de outubro de 2024. Uma data que eu nunca mais vou esquecer. Meu primo me chamou para um forró na chácara dele, em Itanhaém, uns 40 quilômetros para baixo na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Cheguei lá às 8 da noite, bebi uma cerveja, dancei um pouco, mas não exagerei. Às 23h40 eu já estava de capacete, ligando a moto, uma Honda Bros 160 preta, que eu uso todo dia pro serviço. A estrada de volta é reta, cheia de mata dos 2 lados, e depois das 11 da noite fica morta. Sem luz, sem posto, só o breu e o barulho dos insetos. O céu estava limpo, lua cheia enorme, daqueles que ilumina tudo como holofote. Eu ia a 80 por hora, vento gelado batendo no peito. De repente, lá pelas alturas do quilômetro 220, depois do trevo de Peruíbe, eu escutei. Clac, clac, clac. Primeiro achei que era a corrente solta na minha moto. Parei no acostamento, desci, chequei o bagageiro, o escape, tudo. Nada. Silêncio absoluto. Só o sapo cantando longe. Voltei para a estrada e acelerei. Clac, clac, clac. Agora mais alto. Mais perto. Parecia casco de cavalo batendo no asfalto, mas misturado com correntes arrastando. Olhei pelo retrovisor esquerdo. Uma bola de fogo vinha atrás de mim. Não era farol. Era fogo de verdade, laranja avermelhado, girando no ar como se tivesse vida própria. Vinha rápido. Muito rápido. Pisei fundo. A moto chegou a 120, o motor gritando. O vento cortava meu rosto. O fogo não ficava para trás. Pelo contrário. Em menos de 1 minuto ele estava a uns 30 metros de mim. Aí eu vi o resto. Era uma mula. Enorme, preta, pelagem brilhando como se estivesse molhada de óleo. Mas onde devia ter cabeça? Só um toco queimado. Do pescoço cortado saía uma labareda alta, quase 1 metro, cuspindo faíscas que voavam para trás como vagalumes do inferno. As patas batiam no asfalto com força, deixando marcas chamuscadas que eu vi depois, quando voltei de dia. Correntes enferrujadas pendiam do tronco,
batendo nos flancos e fazendo aquele barulho de ferro que eu nunca mais quero ouvir. O cheiro chegou antes dela me alcançar. Enxofre, cabelo queimado, carne podre doce. Meu estômago revirou. Eu sentia o calor nas costas, como se alguém tivesse aberto a porta de um forno atrás de mim. Eu gritava: vai embora, caralho! Sai! A voz saía rouca, engasgada. A mula emparelhou comigo. Sem olhos, sem focinho, só o fogo. Mas eu senti que ela me via, que ela me conhecia, que ela sabia de cada pecado meu, pequeno ou grande. Naquele segundo eu lembrei da história que minha avó contava quando eu era moleque, a filha do fazendeiro que engravidou do padre da igreja velha de Itanhaém, nos anos 50. A família matou os dois. Enterraram a moça viva com a criança na barriga. Desde então, toda sexta-feira 13, depois da meia-noite, ela volta. Não como mulher. Como isso? A mula virou a cabeça sem cabeça na minha direção. O fogo chiou mais alto. Eu senti um puxão no peito, como se algo estivesse tentando arrancar minha alma pela boca. A moto tremeu inteira. O guidão quase escapou da minha mão. Eu desviei para a direita, quase caí no barranco. A roda traseira derrapou no cascalho. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. O retrovisor estava vazio. O asfalto, escuro. O cheiro ainda estava no meu nariz, mas o fogo, as correntes, o barulho, tudo evaporou. Só o vento normal e o farol da moto iluminando a faixa branca. Cheguei em casa às 1h20. Tremendo. A mulher me viu branco feito papel e perguntou o que tinha acontecido. Falei que era só cansaço. Tomei um banho quente, mas o cheiro de queimado não saía da minha jaqueta. No dia seguinte voltei para o mesmo lugar, de dia. No asfalto ainda tinha 4 marcas pretas fundas, em forma de ferradura, espaçadas como galope. O mato em volta estava chamuscado num raio de uns 3 metros. Desde aquela noite eu não durmo direito. Acordo toda madrugada entre 0h e 51h10 com o coração disparado, sentindo o cheiro de enxofre no quarto. Às vezes escuto, bem longe, aquele clac, 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 vindo da janela que dá pro morro. Se você for pegar a Padre Manuel da Nóbrega tarde da noite, principalmente sexta-feira 13 ou lua cheia, preste atenção. Se ouvir ferradura e corrente, não olhe para trás. Não pare. E, pelo amor de Deus, não tente ultrapassar. Porque ela não corre atrás de todo mundo. Ela só corre atrás de quem ela reconhece. E agora ela me reconhece. Eu sinto. Toda noite, quando apago a luz, sinto calor no pescoço. Como se estivesse bem atrás de mim. Eu nunca mais durmo de barriga para cima. Nem com a janela aberta. Nem depois de beber. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos, moro numa casinha simples no bairro Aviação, em Praia Grande, e trabalho como bartender no quiosque do Canto do Forte. Saio do serviço sempre depois da 1h, volto de moto pela beira-mar, tomo um banho gelado e caio na cama. É rotina. Ou era. Foi na madrugada de 17 de fevereiro de 2025. Calor insuportável, daqueles 33 graus que não baixam nem com o vento do mar. O ventilador de teto girava no máximo, mas o ar parecia molhado, pesado, cheirando a maresia e suor velho. Eu tinha tomado 3 cervejas depois do expediente, nada demais, só para relaxar o corpo que doía de tanto carregar caixa de bebida. Deitei de cueca, barriga para cima, braços abertos, janela do quarto escancarada para tentar pegar qualquer brisa. Apaguei em 2 minutos. Acordei sem conseguir me mexer. Primeiro veio o barulho no telhado. Passos. Leves, mas nítidos. Tlec, tlec, tlec. Como pés descalços andando devagar nas telhas de amianto. Achei que era gato de rua. Tentei virar pro lado. Não consegui. O corpo inteiro travado, só os olhos abertos, piscando desesperados. Paralisia do sono, pensei. Já tive antes. Mas o barulho continuou. Os passos desceram pela parede lateral da casa, bem devagar,
como se a criatura estivesse andando na vertical. Depois silêncio. Aí o peso. Começou nos pés da cama. Uma pressão fria, como se alguém tivesse sentado na ponta do colchão. Subiu pelas minhas canelas, devagar, esmagando. Depois coxas. Quadril. Quando chegou no peito, eu já não respirava direito. Era como se uma pessoa adulta estivesse sentada em cima de mim, pernas abertas, joelhos fincando minhas costelas. O ar entrava curto, queimando. O coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Abri os olhos completamente. E ela estava lá, sentada no meu peito. Uma velha, magra feito esqueleto coberto de pele cinzenta, enrugada, cheia de manchas escuras. Cabelo branco amarelado, oleoso, grudado no crânio e caindo em mechas no rosto. Olhos pretos, fundos, sem branco nenhum, só 2 buracos que pareciam sugar a luz do quarto. Boca entreaberta, lábios rachados, dentes tortos e escuros. Vestido velho, rasgado, cor de terra molhada, cheirando a mofo, naftalina e coisa podre que ficou guardada há anos num porão úmido. Os pés dela, meu Deus, enormes. Pés de velha, inchados, veias roxas saltadas, unhas pretas, grossas, longas demais, curvadas para baixo como garras de urubu. Os 2 pés plantados bem no meio do meu peito, um de cada lado do externo, pressionando devagar, girando um pouco, como quem amassa massa de pão. Ela sorriu. Um sorriso lento, molhado. Lucas, sempre dormindo de barriga para cima, né? Igual seu pai te avisava. Igual sua avó te contava para não fazer. A voz saiu rouca, baixa, mas ecoou dentro da minha cabeça como se ela estivesse sussurrando direto no meu ouvido. Cada palavra cheirava a bafo quente de dente cariado. Eu tentei gritar. Tentei mexer os braços. Nada. Só um gemido fino saiu da minha garganta, igual criança. Lágrimas escorreram pros meus ouvidos. Ela riu. Um risinho chiado, como folha seca sendo amassada. Você zombou da história quando era moleque. Pesadeira é coisa de velha, você dizia. Agora aguenta. Ela se inclinou para frente. O cabelo frio roçou meu rosto. As unhas dos pés cravaram na minha pele. Senti 4 pontadas queimando, sangue quente escorrendo devagar pelas costelas. O peso aumentou. Meus pulmões pararam. Visão escurecendo nas bordas. Vi flashes, eu rindo das histórias da minha avó, eu deixando a mãe rezar sozinha, eu ignorando o crucifixo que ela pendurou na cabeceira. Consegui mexer o dedo indicador da mão direita. Só 1 milímetro. Comecei a rezar na cabeça, desesperado. Ave Maria, cheia de graça. Ela sibilou. O corpo inteiro tremeu, como se tivesse levado choque. As unhas arranharam mais fundo. Não, não. Continuei. Mais alto na mente. O Senhor é convosco. Ela jogou a cabeça para trás e soltou um grito fino, agudo, que parecia vir de dentro das paredes. O peso sumiu de repente. Ela se dissolveu no ar como fumaça preta, mas o cheiro ficou, mofo, maresia podre, coisa morta na areia depois da maré baixa. Eu sentei na cama tossindo, engasgando, puxando o ar como se tivesse ficado minutos debaixo d'água. O quarto estava normal. Ventilador girando. Janela aberta. Mas no meu peito, 4 cortes fundos, sangrando, em formato de unhas. No lençol branco, 2 pegadas enormes, sujas de terra preta e areia da praia, ainda úmidas. Saí correndo pro quintal de cueca. Olhei o telhado com a lanterna do celular. Tinha marcas de pés descalços na poeira das telhas. Vinham da rua, subiam a parede, desciam do outro lado. Perfeitas. Como se ela tivesse caminhado ali de verdade. Desde aquela noite eu durmo só de lado, com a janela fechada, ar-condicionado ligado mesmo que a conta venha alta. Coloquei o crucifixo da minha avó na cabeceira e 1/3 debaixo do travesseiro. Toda noite quente, lá pelas 3 da manhã, eu escuto. Tlec, 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 no telhado. Passos leves. Parando bem em cima do quarto. Esperando. Às vezes,
Quando acordo suado, sinto o cheiro dela no quarto. Mofo e coisa velha. Se você mora em casa térrea ou com telhado baixo em Praia Grande, se a noite estiver quente e sem vento, nunca durma de barriga para cima com a janela aberta. Porque a pisadeira sabe esperar. E ela já sabe o seu nome. A floresta amazônica tem um peso que quem é do Sudeste não entende. Não é só a umidade que esmaga os pulmões ou o calor que faz a pele grudar na roupa. É a sensação de que a mata respira, observa e, principalmente, não gosta de intrusos. Meu nome é Samuel. Sou médico recém-formado e, em 2019, fui alocado em uma comunidade ribeirinha isolada na ilha de Marajó, no Pará. O posto de saúde era uma palafita de madeira com telhado de zinco, erguida às margens de um braço de rio de águas escuras. O gerador a diesel da vila era desligado pontualmente às 22 horas. Depois disso, sobrava apenas o breu absoluto e o som da selva. Logo na primeira semana, a dona Onete, a parteira local, me deu um aviso enquanto limpávamos os instrumentos. Doutor, se de noite o senhor ouvir um assobio fino, que dói no osso do ouvido, não abra a janela. Não xingue. E pelo amor de Deus, não prometa nada. É a Matinta. Eu dei aquele sorriso condescendente de quem estudou 7 anos de ciência. Acreditei que era apenas uma lenda para assustar crianças ou uma forma de explicar o canto de alguma ave noturna. O orgulho da razão é a primeira coisa que a mata quebra. Foi numa terça-feira sem vento. O calor estava tão opressivo que parecia ter textura. O gerador havia morrido meia hora antes, e eu estava deitado na minha maca, iluminando um livro de farmacologia com a lanterna do celular. Foi quando começou. Não soava como um pássaro. Era um silvo contínuo, metálico e estridente. Fii! O som tinha uma característica impossível. Parecia vir de quilômetros de distância, ecoando na copa das árvores, e, no segundo seguinte, soava como se estivesse dentro do meu quarto, sussurrado diretamente dentro do meu ouvido direito. Era uma frequência que fazia meus dentes doerem e o estômago revirar. Eu estava exausto, suado e irritado com a falta de energia. O som não parava. O assobio cortava a noite, subindo e descendo de tom. Minha paciência estourou. Levantei da maca, fui até a janela de madeira, abri uma fresta e gritei para a escuridão do rio. Tem gente querendo dormir. Que palhaçada é essa? Quer tabaco? Quer café? Passa aqui no posto amanhã de manhã que eu te dou, mas para com essa merda. O silêncio que se seguiu foi instantâneo e absoluto. Até os sapos e grilos calaram. Senti um frio repentino subir pela espinha, tranquei a janela e voltei a deitar. Dormi um sono agitado. Na manhã seguinte, abri a porta do posto às 7 horas. A neblina ainda pairava sobre o rio. Sentada no banco de madeira da recepção, havia uma mulher. Ela não era da comunidade. Eu conhecia todos os rostos ali. Era uma idosa tão frágil e encurvada que parecia feita de galhos secos. Vestia trapos escuros, encardidos de lama. O que me atingiu primeiro foi o cheiro, uma mistura insuportável de água estagnada, tabaco mascado e algo que lembrava carne crua deixada no sol. Bom dia, senhora. Posso ajudar? Perguntei, engolindo em seco. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos dela não tinham íris ou pupila. Eram cobertos por uma catarata tão espessa que pareciam 2 pedras de leite talhado. Ela esticou uma mão trembula. As unhas eram grossas, amareladas e curvas como garras de gavião. A voz dela soou como folhas secas sendo esmagadas. Vim buscar o fumo, doutor. O senhor prometeu. Meu coração parou. O ar sumiu dos meus pulmões. O aviso da dona Onete martelou na minha cabeça. Eu não fumava. Não havia um único cigarro de palha ou pacote de fumo naquele posto de saúde. Eu não tenho. Gaguejei, recuando um passo. Eu achei que fosse uma brincadeira. Eu posso te dar dinheiro ou café. A velha inclinou a cabeça para o lado num ângulo que um pescoço humano não deveria suportar. Os lábios murchos se abriram num sorriso sem dentes. Promessa feita no escuro se paga com sangue. Ela sussurrou. Ela se levantou com uma agilidade assustadora,
deu as costas e saiu caminhando para a beira da mata. Eu pisquei, e ela simplesmente desapareceu entre as folhagens. Passei o dia em estado de choque. Tranquei todas as portas e janelas do posto com pregos. À noite, quando o gerador desligou, eu estava sentado no chão do banheiro, segurando um facão de cortar mato, iluminado por uma única vela. Às 23 horas, a temperatura despencou. Minha respiração formou fumaça no ar, algo impossível no Equador. Então, veio o assobio. Mais alto, mais furioso. Mas dessa vez, ele não estava na floresta. Ouvi o baque surdo no telhado de zinco. Bum! Algo muito pesado havia pousado bem em cima da minha cabeça. Comecei a tremer incontrolavelmente. Ouvi os passos. Clac, clac, clac. Não eram passos humanos. Era o som de garras enormes raspando e amassando o metal do telhado, andando de um lado para o outro. A coisa desceu para a varanda do posto. As tábuas de madeira rangeram sob o peso. Vi a sombra passar por debaixo da fresta da porta. Então, ela começou a arranhar a madeira. Um som ritmado, metódico. E, no meio dos arranhões, eu ouvi a voz da velha, distorcida, misturada com barulho de asas batendo e estalos de bico. Cadê o meu fumo, doutor? Abre a porta pro teu fumo. Eu prendi a respiração. Fechei os olhos com tanta força que vi estrelas, rezando o Pai Nosso mentalmente num looping desesperado. A coisa ficou na minha porta por horas. Horas de arranhões, assobios e o cheiro de carniça invadindo o posto pelas frestas. Só quando o primeiro raio de sol bateu na janela e o galo do vizinho cantou, ouvi um bater de asas brutal, pesado, e o som sumiu. Quando os ribeirinhos vieram abrir o posto, me encontraram catatônico no banheiro. A porta da frente do posto, de madeira maciça, estava quase totalmente destruída por fora, com sulcos fundos que pareciam ter sido feitos por facas de açougueiro. Fui transferido no mesmo dia. Voltei para São Paulo e fui trabalhar em um hospital no centro da cidade, onde há luzes, asfalto e barulho de sirene 24 horas por dia. Faço terapia há 5 anos, tomando medicação para dormir. Mas, de vez em quando, nas madrugadas chuvosas em que o trânsito silencia, eu juro que ouço, vindo de muito longe, o silvo fino e agudo no pé do meu ouvido. E eu sei que a Matinta ainda está cobrando a dívida.